Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do empate em 2-2 entre Corinthians e Inter, jogo que o Corinthians estava vencendo até os minutos finais e na reta final do jogo, já nos acréscimos, o Inter acha um gol com o Ricardo Matias da base, né? E arranca esse empate lá na Arena Corinthians. Vou fazer a análise aqui completa, beleza? Só antes de tudo, solta a intro. Bom, então vamos lá. Eu acho que o nome da partida é o Yuri Alberto, não tem muito o que falar. Desde o primeiro minuto ele mostrou que estava. Pô, normalmente os jogadores quando enfrentam os seus ex-clubes, eles vão com aquilo de não vou comemorar. O Yuri foi exatamente o contrário, cara. Cada comemoração ele estava extravasando de um jeito que, porra, tem algum negócio ali que ele tem alguma mágoa com o Inter, aparentemente. Porque, pô, no segundo gol, fez o gol, tirou a camisa, foi para a torcida. Enfim, para mim foi o grande destaque da partida, já destacando aqui no início. Além desses dois gols, ainda teve um gol anulado. Então, assim, indiscutivelmente o Yuri foi o nome da partida. Vamos aqui primeiro falar como é que foram os gols, né, antes de eu entrar detalhadamente nas análises. O primeiro gol da partida foi marcado logo no início, não deu nem para criar um certo padrão de quem ia propor mais o jogo, enfim. O Memphis Depay, vê a movimentação do Yuri atacando as costas da linha defensiva do Inter, dá um grande passe para o Yuri finaliza cruzado, rasante, forte, indefensável para o Rocher, faz ele 1-0, e parecia que o Corinthians ia levar esse 1-0 para o máximo de tempo possível para encaminhar a vitória, né? Porém o Inter acaba achando um gol, já perto dos 20 minutos, e vale destacar que depois desse 1-0, o Corinthians basicamente abdica de jogar, né? Fica basicamente com passes para lá, para cá, quando tinha a bola, mas sem objetividade. O Inter a todo momento buscando encontrar os espaços. No momento que o Bernabé encontra um mínimo de espaço, ele finaliza, tem o desvio no Gustavo Henrique, mata o Hugo Souza, a bola cai justamente no único espaço que tinha para cair. Se fosse um pouquinho mais para cima, ia para fora. Se ela cai um pouquinho antes, o Hugo defendia. Então ele é um lance de muito azar do Corinthians e de muita sorte do Bernabé. Muito azar, especialmente do Gustavo Henrique. Enfim, com desvio, o Bernabé faz o 1-1. E aí o jogo fica muito equilibrado. O Inter geralmente tendo mais a bola, tanto é que eu vou trazer as estatísticas. Provavelmente o Inter teve mais a posse. Se teve mais chutes, eu não sei. Eu acho que ficou bem equilibrado. Talvez o Corinthians tenha tido até mais. Nesse momento em que estava 1-1, tendo que buscar o placar jogando em casa. Posse de bola, quase certeza que o Inter teve mais. Enfim, o Corinthians chega a fazer o 2-1. Depois de um excelente cruzamento do Memphis, o Yuri faria o gol de cabeça, mas foi anulado. Depois tem um pênalti, né? O toque no braço do Thiago Maia. Muita gente criou polêmica falando, não foi, foi. Cara, pra mim isso é muito pênalti, um pênalti claro, tá com o braço aberto, a bola bate exatamente na mão dele. Pode falar que não teve intenção, ele nem viu a bola, tanto faz. Pra mim isso é pênalti. O que a regra diz, eu não sei. É, Toda hora eles mudam a regra, é difícil ter um certo padrão. Mas pra mim, isso daí é pênalti claríssimo. Tá com o braço aberto, querendo ou não, se tocou, pra mim é pênalti. E é isso. No meio de semana teve o do Hector Hernandes, né, contra o Flamengo, e é por isso que criaram toda essa polêmica. É realmente bem parecido. A questão é que o do Thiago Maia estava bem mais aberto também. Esse do Thiago eu achei, o do Hector Hernandes eu fico em dúvida. Eu não marcaria também. E esse daqui eu marcaria. Mas eu sei que são dois lances parecidos, porém aqui o braço do Thiago estava muito aberto. E o do Hector Hernandes ali sim, eu achei que não estava tão aberto. Foi uma bola que teve um desvio mais próximo. É, eu nem lembro direito se teve desvio ou não, mas era muito mais próximo do que esse do Thiago. Enfim, de qualquer forma, para mim foi pênalti. O Yuri bate perfeitamente, faz o 2-1. E o Inter vai pressionando, o Corinthians vai se fechando lá atrás. E depois de um excelente chute do Alan Patrick para o meio da área, o Ricardo Matias faz o gol de letra, tem um certo desvio no Gustavo Henrique, de novo, e o Hugo quase defende. Porém, ele buscou fazer a defesa no momento que a bola quicasse, e ela acabou quicando dentro, né? Se ele tenta antecipar o movimento e pegar antes dela quicar, talvez ele pegasse, porque elasticidade e velocidade ele tem de sobra. Ele optou por tentar pegar no momento do kick da bola, e aí ele pegou quando ela já estava dentro.
tivesse pingado um pouquinho antes, provavelmente ele tinha defendido. Talvez a melhor escolha ali seria tentar atacar a bola antes dela pingar, né? Mas eu não sou goleiro, não sei como é que é o treinamento para esse tipo de lance. De qualquer forma, muito mérito para o Ricardo Matias. É, da base muito alto, é impressionante o tanto que ele é alto e aproveitou a oportunidade para fazer o gol de empate do Inter, né? Vamos aqui para os destaques da partida, começando pelo mandante Corinthians, o Hugo. Cara, o Hugo não foi muito elogiado, tá? Eu vou trazer daqui a pouco chutes a gol. Eu diria que se o Inter deu 5 ou 6 foi muito, e dois desses entraram. No gol do Bernabé, não acho que é falha, eu acho que é muito mais azar. Esse desvio do Gustavo Henrique mata completamente qualquer goleiro. E esse segundo gol, ele fez o que dava também, que nem eu falei. Talvez se ele antecipasse o movimento, ao invés de buscar defender quando ela pingasse, talvez defenderia. Mas longe de ser falha também. Então o Hugo não teve culpa em nenhum dos dois gols. Talvez no primeiro, mas é um desvio que mata qualquer goleiro, cara. Então, assim, não acho que o Hugo foi culpado em nenhum dos gols. Talvez, principalmente no primeiro gol, poderia ter feito algo a mais. Mas, enfim, o Inter não gerou, além desses gols, muitas chances claras, assim, né? Não gostei do Mateuzinho, achei que não foi bem. O Gustavo Henrique eu não entendo como é que tem tanta minutagem no Corinthians, eu não gosto dele. Eu sei que é um cara que é alto, e aí ele tem uma boa bola aérea. Mas tecnicamente é disparado o que tem menos qualidade nesse time do Corinthians em relação a todos os jogadores. Não dá a desenvoltura ideal para uma saída de jogo. Enfim, é, eu não gosto muito do Gustavo Henrique. O Corinthians não tinha o André Ramalho, suspenso. Tinha o Kaká. Deixa eu ver as opções de zagueiro que tinha no banco ainda. O Félix Torres que entrou. Para mim o Félix é bem melhor do que o Gustavo Henrique. O Caetano, também gosto do Caetano. A questão é que o Caetano é canhoto. Então o Caetano teria que jogar na esquerda e o Kaká iria para a direita. Aparentemente, pelo que eu percebo, a torcida do Corinthians não gosta tanto do Caetano também. Mas eu acho o Caetano muito bom zagueiro. Comparado com o Gustavo Henrique, ele tem menos altura, mas é mais rápido e tem uma técnica muito melhor. O Caetano tem uma saída de jogo muito boa. Enfim, eu torço pro Grêmio. Eu gostaria de ver o Caetano no Grêmio, por exemplo. Talvez não para titular, mas uma boa peça para grupo. Já o Gustavo Henrique eu não gostaria de ver no Grêmio, por exemplo. Enfim, opções seriam essas, né? O Caetano e o próprio Félix Torres que entrou. E o Félix justamente entrou fazendo mais esse lado direito. Então, assim, agora eu não me lembro se ele entrou mais pelo lado direito. Foi no momento final da partida para ter três zagueiros. Mas enfim, o Félix Torres e até mesmo o Caetano, para mim, são melhores que o Gustavo Henrique. E, enfim, não acho que ele deveria estar na frente da fila, principalmente em relação ao Félix Torres. O Kaká, mediano, o Bidu também num grande destaque. Eu achei que o José Martínez fez um grande jogo, tá? O primeiro tempo dele foi muito bom, principalmente, roubando muita bola. O cartão amarelo do Thiago Maia foi ele que cavou, se eu não me engano, quando tem o braço mais aberto, né? Enfim, na marcação muito bem, distribuiu bem o jogo. Eu acho que esse talvez tenha sido o melhor jogo do José Martínez. Se não foi o melhor, foi um dos melhores, até o momento com a camisa do Corinthians. Eu achei que ele fez um grande jogo, tá? É, eu já comentei aqui que eu não vejo nada demais nele. É um cara que, assim, é de seleção venezuelana, beleza, mas tecnicamente não tem nada demais. A questão é que ele se esforça muito, é muito dedicado. E aí ele agrega bastante. E nesse jogo eu achei que tanto nessa parte de garra, dedicação, marcação, tanto na criação ele foi bem. Não dá para esperar um passe decisivo, um passe excepcional, mas dá para esperar muita garra, muita dedicação, muita marcação e distribuir o jogo buscando o Garro, buscando o Carrillo, o Bidon, os caras mais de armação. Ainda teve um bom lançamento dele para o Depay, se não me engano, ou para o Garro. Enfim, achei que o José Martínez jogou muito bem. O Carrillo também, o Carrillo está fazendo uma função muito mais recuada no Corinthians do que eu esperava. Porque no Al Hilal ele era um cara de ponta praticamente, às vezes vinha para o meio para armação, mas era basicamente um atacante. Na seleção peruana é a mesma coisa. No máximo um camisa 10 armador. Mas o do Corinthians ele é utilizado nessa segunda linha, atrás do Garro, atrás dos atacantes. O Corinthians usa um volante fixo, né, que é o José Martínez, dois caras nessa linha mais avançada, foi o Bidon e o Carrijo, o Garro mais à frente e dois na frente. E aí um que é mais ofensivo, que é o Yuri Alberto, e outro que se movimentava mais para armação, que era o Depay, né, o Memphis. Então, assim, o Carrijo vem fazendo uma função mais recuada e não vem decepcionando em nada, nem na parte defensiva, tá indo muito bem, tá? Eu tô gostando bastante dos jogos do Carrijo.
achei que fez um bom jogo de novo, tá? Enfim, eu acho que tem muito potencial para conseguir se firmar como titular do Corinthians. O Garro, cara, eu achei que o Garro no primeiro tempo errou muitos passes forçados, que ele tentava de primeira, enfim. O Garro é muito bom meio-campista, é um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro, é, que atua no futebol brasileiro, né? Ele é argentino. Mas, enfim, eu achei que muitas tomadas de decisões precipitadas, né? Esses passes de primeira, tentando encontrar uma brecha defensiva. Tanto é que se fizer o compilado aí dos toques na bola do Garro contra o Inter, só no primeiro tempo vai ver uns 4, 5 passes forçados que ele erra e perde a posse para o Corinthians. Então, assim, é muito bom o meio campista, tem muita visão de jogo, mas às vezes tem que fazer um pouquinho mais do simples. Você pode até tentar um passe diferenciado, mas se você tiver inteiro na jogada, tiver em pé, tiver com um posicionamento certo do corpo, porque senão vai errar muito passe, que foi o que ele fez no primeiro tempo. No segundo até melhorou um pouquinho, mas no primeiro eu achei bem abaixo, é, enfim, bem abaixo. O Bidon, eu achei que fez um jogo mediano também, né, um grande destaque. O Memphis, cara, o Memphis fez um bom jogo, não à toa. O primeiro gol é uma assistência dele. O segundo gol, que foi anulado do Yuri, foi uma assistência dele também. O que falta para o Memphis, na minha visão, talvez seja mais objetividade. Tanto é que chance clara de finalização teve só uma que ele antecipou o Yuri, de um cruzamento do Bidu. E só. Só me lembro desse chute dele. Foi um chute torto também que ele poderia ter finalizado melhor. O Memphis é muito bom jogador. Para mim, inclusive, em questão de idade, em questão de clube que estava, em questão de importância para a seleção, talvez seja a melhor. Eu não estou falando a maior e a que vai dar mais resultado, mas a melhor contratação da história do futebol brasileiro. Porque, assim, o cara era a referência na Holanda, camisa 10. Camisa 10 é um número, né? Porque ele sempre foi a referência lá na frente. Não é aquele cara que é um pivôzão parado, um cara de movimentação. Não atua na Eurocopa, era o centroavante da Holanda, a principal expectativa de gols, tanto dele quanto o Gakpo. Estava recentemente no Barcelona, chegou a ser o principal jogador do Barcelona. Quando traz o Lewandowski, faz novas contratações, ele perde espaço. Vai para o Atlético de Madrid, uma minutagem não tão boa, né? Porque o Morata era muito identificado, acabou que o Morata saiu, o Depay saiu também. Então, assim, ele teria muito mercado em várias outras equipes da Europa ainda. E é um cara que não é velho, tem o que, 30 anos, deve ter pelo menos mais uns 7 anos de carreira. Provavelmente, não sei se ele vai continuar sendo convocado para a seleção holandesa, mas ainda dá para ser convocado. Enfim, por todos esses fatores, principalmente de idade, o cara ainda tinha muito mercado na Europa. Para mim, justamente por isso, foi a melhor contratação. É, em quesito de trazer um cara que é de fora, né? Brasileiro, sim, aí tem o Romário, quando vem pro Flamengo, várias outras contratações assim. E olha que eu torço pro Grêmio, então o Soares também seria absurdo, mas o Soares já era reta de final de carreira. E mesmo assim foi impressionante. Mas em quesito, quando traz a contratação, para mim a do Depay tenha sido a melhor da história do futebol brasileiro. Mas ainda não rendeu tudo que pode, né? É nítido isso daí. Tem muita margem para melhorar. E o Yuri, muito participativo. O cara veio com sangue no olho, enfrentando o ex-clube. E para mim foi o craque da partida. Fez esses dois gols, fez um gol anulado, a todo momento finalizando, deu chute na trave também. Então, assim, o Yuri estava inspirado e depois que o Memphis chegou, o nível do Yuri aumentou demais. Ele vive uma fase espetacular. Talvez o melhor momento dele com a camisa do Corinthians. Tudo bem que teve bons momentos quando era o Yuri Alberto e o Roger Guedes. Mas eu acho que nesse momento ele tá até melhor, chamando mais a responsabilidade. Enfim, tá jogando demais. Entrou o Félix Torres para linha de três zagueiros, o Charles, outro ex-Inter no meio de campo, o Ranieri também para fazer esse volante no meio, né? O Hugo por ser um lateral esquerdo mais defensivo em relação ao Bidu, e o Coronado no meio de campo também, para fazer a função tanto do Depay, do Carrillo, do Bidon, né? Ficou ele e o Garro juntos. Enfim, do lado do Inter, o Rocher não foi muito exigido. No gol anulado do Inter, do Corinthians, né, no cabeceio do Yuri, eu achei que ele tinha falhado, né, mas foi anulado. Esse Cleiton, cara, eu nunca ouvi falar sobre esse Cleiton. Falaram na transmissão que ele veio falaram Aves, né, mas é o AVS, escreve, não sei como é que eles falam lá em Portugal. É um time que subiu para a primeira divisão, mas é uma equipe muito fraca.
Então, assim, eu não sei até que ponto o Cleiton é bom zagueiro. Foi o único jogo que eu assisti dele. Enfim, o Bruno Gomes vem sendo utilizado na lateral direita, né? Volante, estava no Curitiba, ex-Vasco, vem indo bem na direita e assim, perde profundidade porque é um cara de armação, mas ganha muito no quesito criação e também na parte defensiva. O Vitão sofreu bastante com o Yuri Alberto e o Bernabé do meio para frente sempre muito perigoso. O Rômulo achei discreto, o Thiago Maia discreto, o Wesley não fez um bom jogo, Gabriel Carvalho discreto, Valência muito mal também, nem tocou na bola, e o Alan Patrick decisivo num momento decisivo, quando precisou de um passe diferenciado, saiu dele o cruzamento para o Ricardo Matias. Entrou o Bruno Henrique no meio, entrou e deu um chute muito torto, foi o único lance que eu me lembro dele. O Wanderson entrou meio perdido. O Alário nem deu para perceber que entrou. Gustavo Prado também não entrou muito bem. E o Ricardo Matias aproveitou a oportunidade que teve para fazer o gol dele, é, o gol do empate, né? O Inter não gerou um grande volume de jogo nesse momento final da partida. A questão é que apareceu o espaço, Alan Patrick deu aquele famoso chutamento, né? É um chute forte, mas que não é em direção ao gol, foi para o meio da área. E aí o Ricardo Matias, muito bem posicionado, foi lá e aproveitou a oportunidade para fazer esse 2-2. Estatísticas, ó, 15 chutes do Inter sendo 6 a gol, 9 do Inter sendo. 15 do Corinthians sendo 6 a gol, 9 do Inter sendo 3 a gol. Posse de bola, o Corinthians teve mais, 54 a 46. Então foi justamente nesse período, depois do Inter empatar, que o Corinthians teve mais a bola, justamente isso. Mas a impressão que dava é que o Inter estava tendo mais a bola, tá? Acabou que não foi exatamente isso, né? Mas principalmente nos momentos que o Inter correu atrás até o gol do Bernabé e depois do segundo gol do Corinthians, de pênalti, do Yuri, o Inter teve mais a bola, natural, né? Por estar correndo atrás do placar. E que nem eu falei, o Hugo não foi muito exigido, ó, só 3 chutes a gol, 2 deles entraram e o outro o Hugo defendeu. E não foi uma grande defesa, porque senão eu me lembraria. Então, de novo, o Inter não gerou um grande volume de jogo. A questão é que apareceu o espaço, Alan Patrick é diferenciado e o Ricardo Matias estava muito bem posicionado. Aí o Inter arrancou esse empatezinho. Faltas, 11 do Corinthians tendo 6 amarelos, 14 do Inter sendo 4 amarelos. Escanteios 9-9. Cara, um número absurdo, né? 18 escanteios, um número bem alto, bem acima da média. As duas equipes com muita profundidade, né, cara? Enfim, eu acho que é isso. Pelo que foi o jogo, é um resultado muito melhor para o Inter, né? Em 2 momentos atrás do placar e até os acréscimos do segundo tempo estava perdendo. E o Inter, o Corinthians, que ainda teve gol anulado, teve bola na trave, desperdiçou oportunidades, acabou sendo penalizado na reta final com esse gol do Inter. O Inter na sexta colocação com 46 pontos e o Corinthians na 18ª colocação com 29 pontos. Eu não acho que o Inter vai ser campeão e eu não acho que o Corinthians vai ser rebaixado. Eu acho que as duas equipes vão acabar sem nem o mais extremo do ruim, né, que é o rebaixamento, sem o mais extremo dos benefícios, que seria o título. Eu acho que o Inter fica brigando firme até a reta final pelo G6, talvez pelo G4. Próxima rodada do Inter é Grenal. Espero que perca, porque eu torço pro Grêmio. Mas se vencer, iria para 49 e fica coladinho ali no Flamengo. O Fortaleza. Eu assisti o jogo do Grêmio contra o Fortaleza, fiz a análise inclusive no meu canal, que sempre aparece aqui no final. Para quem quiser, o JP21 Grêmio, tem a análise da vitória do Grêmio contra o Fortaleza. E esse Fortaleza, pô, se fizesse as 38 rodadas assim como fez contra o Grêmio, não estaria no G4, estaria no Z4, porque foi um jogo horrível, muito fraco do Fortaleza, tá bom? Não deu nem para perceber como é que o Fortaleza foi parar lá em cima, de tão fraco que foi o jogo contra o Grêmio. Então nessa reta final eu acho que o Fortaleza vai oscilar muito. Esse São Paulo já está oscilando muito. O Flamengo acho que vem num potencial de evolução muito grande com o Felipe Luiz. Então Flamengo, Palmeiras e Botafogo, eu acho que ficam no G4. O Bahia não empolga ninguém, momento decisivo sempre pipoca. O Cruzeiro do Diniz é muito instável. O Vasco é o Vasco, então o Inter eu acho que fica no G4. A grande questão do Inter é o Fortaleza, que tem uma diferença de 9 pontos aí. O Inter tem um jogo a menos. Se ele vence, vai para 6. Então dá para o Inter sonhar com G4, dependendo da reta final. Se não for muito bem, eu acho que pelo menos um G6. A não ser que oscile muito.
para ir só pegar uma Sul-Americana. Mas a tendência é o Inter pelo menos pegar uma pré-Libertadores. Já ao lado do Corinthians, cara, eu sei que o Corinthians está aqui até com mais jogos que o Fluminense, está com dois a mais que o Atlético Paranaense, enfim. Mas o Corinthians não vai ser rebaixado. Bobeou aqui, perdeu 2 pontos, mas é um time que é muito bom, cara. Se esse Corinthians estivesse apresentando o futebol que está apresentando hoje, com esses jogadores, desde o início do campeonato, no mínimo estava numa oitava colocação. No mínimo. Porque esse time daí é bom, tá? No papel é muito bom e vem apresentando um futebol relativamente bom. Oscilou contra o São Paulo, teve 2 expulsos, aí é realmente muito difícil. Contra o Inter, bobeou e tomou um gol no final. Então, assim, é um Corinthians que, nesses lances decisivos das partidas, nesses detalhes, que está se complicando. Mas, pelo futebol, pelos jogadores, não tem como ser rebaixado. É muito melhor que o Cuiabá, é muito melhor que o Atlético Goianiense, é muito melhor que o Vitória, é melhor que o Corinthians, é muito melhor que o Atlético Paranaense, é muito melhor que o Juventude. E olha que foi eliminado pelo. Não, eliminou o Juventude na Copa do Brasil. Né? É muito melhor que o Bragantino, é muito melhor que o Criciúma. Eu torço pro Grêmio, então nivelado ali com o Grêmio. Mas enfim, assim, eu acho que os rebaixados, pra mim, porque esse brasileiro é muito estranho, cara. Eu tinha certeza do Goianiense, o Goianiense foi lá e venceu do Fluminense. Eu tinha certeza do Cuiabá, Cuiabá foi lá e venceu do São Paulo. Eu tinha certeza do Vitória, empatou com o Galo em Minas. O Fluminense eu achava que não ia cair e engatou 3 derrotas. Agora venceu do Cruzeiro, dá uma tranquilidade. Então, assim, os meus rebaixados que eu acho que caem é o Goianiense, o Cuiabá, o Vitória e o Atlético Paranaense. Eu acho que o Atlético Paranaense esse ano tem até 2 jogos a menos, mas é um futebol horrível. Eu tava vendo, parece que desde junho não vence. Futebol horrível, troca de técnico, time que foi eliminado em uma lapada só de tudo, tomou goleada do Racing, perdeu a confiança, o nível dos jogadores abaixou, perde fora, perde em casa. Então assim, uma fase horrível do Paranaense. O Juventude, que eu achava que podia ficar lá embaixo, pontua fora de casa, em casa vence. O Bragantino, que é muito fraco também, mas arranca o empate com o Palmeiras. O Criciúma em casa é muito forte. A esperança, na minha visão, do Corinthians é o momento ruim do Paranaense continuar e o Vitória continuar sendo fraco. Fora isso, não tem como cair. Eu realmente acho que tanto o Corinthians, Fluminense e o meu Grêmio, que estava sendo especulado nesse momento de cair, nenhum dos três cai. Essa é a minha opinião. Eu acho que realmente fica em Goianiense, Cuiabá, Vitória. E essa última vaga ali, eu acho que fica entre Atlético Paranaense, Juventude, Bragantino, talvez o Criciúma e o Corinthians, se não abrir o olho e ficar com esses tropeços assim, pode ficar nessa briga até o final. Só que tem muito mais time do que esses que eu citei, tá bom? Eu acho que é isso então. O craque da partida de novo para mim foi o Yuri. Yuri Alberto fez um grande jogo. Enfim, foi esse o vídeo. Valeu e falou.